Está ligado? Boa tarde. Vamos iniciar então a próxima sessão. O som começa a baixar. Agora temos aqui dois representantes do ABCG. É um laboratório na Universidade do Minho, no Departamento de Informática. Um laboratório que trabalha na área do rendering interativo. E estes dois colegas que estão aqui vão nos fazer uma apresentação na área de trabalho deles, que é na área da holografia. Eu vou passar a apresentar os dois colegas. Temos o Pedro Santos, que é um ex-aluno de computação gráfica. O Pedro Santos, posteriormente, depois de tirar a nossa licenciatura, fez o mestrado em computação gráfica e computação ubíqua na Universidade do Minho. Desenvolveu o trabalho em holografia no ABCG. O Baldi Pimenta, também ex-aluno de computação gráfica, foi meu colega no mestrado de computação gráfica na Universidade do Minho. Posteriormente passou pelo CCG, passou pela Baicontech em Espanha e neste momento está a tirar o doutoramento com um projeto na área da holografia, também no ABCG. Além disso, é um fundador da Wikimedia Portugal, com 40.000 edições, e portanto eu vou passar a palavra aos dois para eles começarem então a apresentação deles. Olá, boa tarde a todos. Eu antes de começar gostaria de dizer que é um prazer grande para mim estar aqui hoje, não só porque esta é a 10ª edição das Jornadas de Computação Gráfica e Multimédia, portanto gostaria de parabenizar a todos os que estiveram na organização nesta praticamente uma década de jornadas e creio que é um marco que merece o nosso aplauso. E também é uma ocasião especial para mim porque é a primeira vez que estou deste lado da interação. Eu já fui aluno cá de computação gráfica e multimédia, como o Abel disse, e muitas vezes participei nas jornadas e foi uma experiência que a mim me inspirou e me motivou a continuar nesta área de estudos. E o que nós esperamos é que a nossa apresentação também vos consiga motivar e quiçá inspirar nesta área da holografia, especialmente a holografia gerada por computador, que é muito interessante e vamos explicar porquê. Ora, a holografia, para falar um bocado da holografia, infelizmente temos que começar por dizer o que é que não é a holografia, porque é um termo que já é usado muito frequentemente para definir qualquer tipo de display 3D com algum realismo. E eu então vou passar a mostrar alguns exemplos rapidamente, só para terem uma noção do que é que podem considerar que é a holografia, mas que na verdade não é. E começo logo com a versão, com o exemplo mais radical, eu diria, que é o do Star Wars. Toda a gente, quando fala em hologramas, ou pelo menos foi o filme, foi o marco que começou a determinar com que esse termo holograma fosse usado de forma muito disseminada para definir qualquer tipo de visualização tridimensional no espaço. Isto não é um holograma. É quase uma heresia dizer isto, porque foi praticamente o filme que definiu o termo para o público em geral, mas isto não é um holograma no sentido real do termo, e eu vou explicar que tipo de display isto é. O mais próximo que nós temos disto neste momento são displays deste género. Até podem ver que não se nota muito bem, mas é um coelho que está aí. São 3 projetores que estão a luz desses projetores está a interceptar numa coluna de fumo e esse coelho está, portanto, precisamente nesse espaço físico, de forma apenas como interseção de raios luminosos, mas está lá nesse espaço físico. E um holograma, o que nós vemos não está, é uma ilusão de óptica, de certa forma, é como um espelho em que o que nós vemos do outro lado não está realmente lá, mas comporta-se exatamente como se fosse um objeto real. Outros exemplos que não são hologramas, alguns de vocês já podem ter visto estes displays em lojas de tecnologia. Isto não passa de um truque também de espelhos semi-transparentes que refletem um ecrã plano, devido à projeção específica destes objetos no display que depois é refletido aqui nestes espelhos semi-refletores. Parece que estão num espaço 3D, mas na verdade é um plano que está a ser refletido.
como é que funciona o sistema visual humano, conseguimos fazer uma divisão dos tipos de displays 3D. E existem três tipos principais. O que está à esquerda, como podem ver, aquela linha horizontal é, neste caso, o ecrã. O ecrã vai representar as imagens correspondentes a cada olho, só que devido à natureza da propagação da luz, que se propaga de forma esférica, portanto, se não houver nenhum mecanismo de filtragem, que é aquela linha tracejada aí, os pontos que estão desenhados no ecrã para ser visto por um olho também vão ser vistos pelo outro. Por isso, esse tipo de displays vão ter que utilizar obrigatoriamente algum filtro, além do mecanismo de display, o plano, o ecrã, tem que usar um filtro qualquer para bloquear a imagem que não deve ir para um olho, para que essa imagem não chegue lá, mas para deixar que a imagem chegue no olho correspondente. Ora, como podem ver aqui nesta imagem, o que acontece neste tipo de displays é que a luz está a propagar-se a partir do ecrã, portanto, quando o foco de expansão da esfera de luz correspondente a cada pixel vai estar no ecrã. Portanto, vamos nos focar no próprio ecrã e não onde o objeto virtual está, que é lá em baixo. Ou seja, os olhos, ao verem as imagens diferentes, vão convergir, a tal pista de convergência que eu falei há pouco, vão convergir num sítio ou atrás do ecrã ou mais à frente, mas a focagem é sempre feita no ecrã. E aqui entra aquele conflito que eu falei que causa algum desconforto na maior parte dos displays 3D. Depois temos outro tipo de displays, que é o que está aí no meio, que são os displays que recriam a propagação de luz como se ela estivesse com foco no objeto virtual. Ou seja, o ecrã consegue manipular a direção com que a luz se propaga de forma que o que recebemos nos olhos tenha a forma idêntica à forma que teria um objeto físico localizado naquela posição. Aqui a diferença entre este segundo tipo e o terceiro, que é o que está à direita, é que o terceiro são displays 3D de volume real, ou seja, os pontos, foi aquele exemplo do coelho que eu dei no início, ou do holograma do Star Wars, em que os pontos de luz vão estar no ponto correspondente em que estaria a imagem física do objeto que estamos a querer ver. Aqui a diferença entre este terceiro display e o segundo é que, obviamente, o segundo é muito mais económico em termos de espaço. Nós não precisamos de ter todo o espaço que é ocupado pelo objeto virtual também ocupado pelo display. O display pode ser aqui um plano. E é este tipo de displays aqui que é o holograma, que aqui o Pedro depois vai explicar como é que funciona, mas a ideia genérica é que o holograma consegue apenas com um plano, ou seja, um plano é como se fosse uma fotografia, só que o que está lá não é uma imagem, nós não conseguimos olhar para o holograma e ver que aqui está uma imagem. O que acontece é que o holograma vai permitir que a luz se propague da mesma forma que a luz se propagaria se o objeto estivesse na posição física onde nós estamos a ver esse objeto, sem ter que ocupar esse espaço físico, sem ter que o holograma em si ocupar esse espaço físico. Alguns exemplos desses três tipos. O primeiro tipo é os que têm filtros, portanto são os displays estereoscópicos ou autoestereoscópicos. Os que têm um filtro separado do ecrã são os que devem conhecer como os óculos do cinema, que são óculos polarizados, têm shutter glasses. Bem, eu não vou fazer aqui uma listagem completa, eu depois posso passar-vos estes slides, mas aqui tem alguns exemplos de displays que usam este filtro separado do display, ou seja, tem um ecrã e depois tem que ter um filtro para separar as imagens que cada olho recebe. Depois os face-mounted displays são óculos em que o próprio display está embutido, ou seja, o próprio display é o filtro. Nós temos dois displays, basicamente um para cada olho. Depois os que têm o filtro embutido são os tais ecrãs autoestereoscópicos, em que basicamente existe um mecanismo qualquer que está acoplado ao ecrã e que vai permitir com que esse ecrã, as imagens que estão desenhadas no ecrã, vão se propagar em direções diferentes de acordo com a direção em que devem ir, para que cada olho veja a imagem correspondente e consigamos ter a percepção 3D devido à estereoscopia. Mas aqui, mais uma vez, repito, nós não temos a focagem correta. Portanto, é só uma ilusão tridimensional. Por último, temos superfícies anisotrópicas. Anisotrópicas simplesmente significa que eles refletem a luz
de forma diferente em direções diferentes. Em vez de serem superfícies normais que refletem a luz de forma esférica em todas as direções, aqui, o exemplo que temos aqui é de um espelho rotativo que só vai refletir luz na direção perpendicular a esse espelho. Portanto, eles conseguem desenhar para cada posição do espelho a perspectiva correspondente a essa direção, e nós não vamos ver o que o espelho está a refletir quando o espelho está num ângulo diferente em relação a nós. Mas não deixa de ser, a imagem não deixa de estar desenhada neste espelho, portanto nós não temos aquela percepção tridimensional em que, por exemplo, esta imagem desta cara que está aí, o ponto do nariz não está mais próximo de nós que o ponto da orelha, por exemplo, como deveria estar num display realmente 3D. O tipo 2, que era o que emula um volume virtual, sem realmente ocupar esse volume. Temos os hologramas, como já disse, e que não vou entrar em detalhes porque o Pedro daqui já vai explicar como é que funcionam. Depois temos aqueles baseados em espelhos, que são aqueles que eu mencionei no início. Estes dois tipos aqui são basicamente reflexões de um objeto de uma posição para outra. Parece que está na outra posição e não está. A grande desvantagem disto é que, para conseguirmos ter uma imagem realmente tridimensional, o objeto que está a ser refletido também tem que ser tridimensional. Então, vocês se calhar, não sei se ouviram falar a notícia que saiu há poucos dias do Tupac, um show que ele fez. Pronto, o Tupac é um rapper que já morreu há alguns anos, mas eles fizeram um chamado holograma, que na verdade foi este truque, que já é bastante antigo até. Foi o mesmo truque de ter um ecrã que é refletido por um espelho semi-refletor e a imagem parece estar a flutuar em cima do palco, mas na verdade não passa de uma imagem plana, mas graças à alta tecnologia que eles usaram de computação gráfica, enfim, máquinas muito potentes para conseguir renderizar aquilo tudo com a qualidade que engana o olho, a imagem que está lá não deixa de ser uma imagem plana. E se virem essas imagens de um ângulo que não seja o diferente, vão reparar realmente que aquilo é um objeto plano. Tem aqui também aquela ilusãozinha de óptica, não sei se conhecem, mas são dois espelhos parabólicos, um em cima do outro. O que acontece é que um objeto que esteja colocado na base dessa construção vai ser refletido exatamente cá em cima e, pela mesma propriedade dos espelhos, vai conseguir emanar a luz da mesma forma que um objeto real faria. Só que nós, ao tentarmos tocar esse objeto, ele não está lá, obviamente. Aqui outra vez acontece o mesmo problema. O objeto, para ter um aspecto tridimensional, a imagem para ter um aspecto tridimensional, o objeto em si tem que ser já tridimensional, físico. Portanto, os hologramas são os únicos displays que conseguem emular essa propagação de luz sem ter que estar a refletir um objeto que por si só já é tridimensional. Por último, temos os displays de volume real, que são, como eu disse, ocupam o espaço em que a imagem vai estar localizada. Estes são, naturalmente, o mais próximo que temos da visão tridimensional física, só que nós só conseguimos mostrar imagens dentro desse espaço. Ou seja, para conseguirmos ter uma imagem maior, tínhamos de ter um display maior, e como podem ver aqui neste ecrã, não conseguimos ter um ecrã plano, por exemplo, para este tipo de displays. Só que podem ser os substratos para desenhar as imagens nesse tipo de displays podem ser ou sólidos, ou líquidos, ou gasosos. Quando temos um substrato gasoso, obviamente conseguimos ter uma maior área de projeção, que é o exemplo que tem aqui em baixo. Estes são pontos de luz que estão a flutuar no ar. São pontos de plasma que são produzidos através de um laser infravermelho que vai ativar esse ponto no espaço e criar uma partícula de plasma que vai brilhar por uma fração de segundo. Mas, como podem ver, este aqui se calhar deste tamanho, ou seja, não há muita resolução ainda. Isto é o estado da arte neste momento, neste tipo de displays. A mesma empresa já começou a desenvolver um display do género com pixels menores, consigam maior resolução, mas como podem ver ainda não temos grande qualidade nestes displays. E além disso, temos o tal problema destes displays terem que ocupar o espaço tridimensional que a imagem está. Portanto, mais uma vez, apesar dos displays deste tipo de volume real serem realmente os mais parecidos com a visão tridimensional real, porque realmente os objetos virtuais estão nessa posição e conseguimos ter a visão espacial pela forma natural como vemos os objetos normais,
eles têm a grande desvantagem de terem que ocupar esse espaço. Portanto, esta era a tal introdução que eu queria fazer sobre as diferentes formas de visualizar objetos 3D. Obviamente não consigo fazer uma overview completa, mas dá para ter uma ideia de que tipos de displays existem e qual é que é a vantagem dos hologramas em relação a esses. E agora vou passar então ao Pedro, que vai explicar como é que funciona, como é que podemos fazer hologramas e especificamente como é que podemos fazer hologramas baseados em computador.